Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do bom Mestre Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre. É com bastante alegria e satisfação que retornamos a essa instituição, depois de um tempo muito longo. É a segunda vez que aqui nos encontramos. Espero, com a permissão de Deus e a misericórdia dos nossos amigos espirituais, que possamos fazer uma reflexão harmoniosa e doutrinariamente correta. A nossa reflexão é em torno dos bons hábitos, ou simplesmente hábitos felizes. Mas vamos tentar fazer um pouco aqui a filosofia Zen invertida e vamos falar um pouquinho sobre os hábitos infelizes. E depois nós vamos retomar a ideia dos bons hábitos. O hábito, segundo alguns estudiosos, inclusive do mundo espiritual, eles costumam dizer que é uma segunda natureza nossa. Então, em geral, se alguém deseja nos conhecer, inclusive a nós mesmos, basta que a gente medite, dê um pouco mais de atenção aos hábitos diários de cada um de nós, e isso vai nos dizer mais de nós mesmos do que aquilo que a gente imagina. É muito comum as pessoas, ao adentrarem a doutrina espírita, ficarem interessadas muitas vezes em saber quem foram na existência ou em existências anteriores. E essa pergunta pode ser muito bem e rapidamente respondida pelo simples comportamento de cada um de nós analisarmos um pouco mais os hábitos que a gente costuma ter. E por aí nós vamos encontrar as nossas tendências, que de uma forma muito clara, muito lógica, deixarão claro quem nós fomos, o que nós fizemos, e pelas dificuldades que temos hoje, aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer. Então, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, falando-se efetivamente dos hábitos adquiridos. E que, em geral, eles funcionam definindo uma espécie de indução à rotina, de tal forma que, às vezes, a gente até não deseja fazer, mas quando a gente desperta, a gente descobre que já fez. Então o hábito acaba, por isso, funcionando naquele conceito que nós há pouco nos referimos, como se fosse uma segunda natureza nossa. E de forma que justifica o antigo provérbio de que o hábito, faz o monge. Exatamente por isso, porque ele induz cada um de nós às rotinas do nosso modo de ser, da nossa forma de proceder. André Luiz, o espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, analisando a questão dos hábitos, ele enumera, para que nos chame a atenção, porque o livro, na realidade, ele funciona, o livro Sinal Verde, ele funciona como pequenos sinais que a gente precisa enxergar na estrada da vida. Daí o título, Sinal Verde. E ele enumera no capítulo, ou lição 33 da obra, Sinal Verde, 40 hábitos dos quais a gente já deveria ter se libertado. Por isso que eu disse que nós íamos começar um pouco pela filosofia Zen invertida. Porque vamos começar exatamente fazendo um comentário com base no pensamento do espírito André Luiz, quando ele relaciona 40 hábitos infelizes comuns no nosso dia a dia.
É bem verdade que muitos de nós vamos dizer assim, pô, eu não me encaixo aí, mas eu me encaixo naquele outro. Não me encaixo nesse, mas encaixo naquele outro. E aí nós vamos descobrir que se estamos naturalmente habituados a alguns desses hábitos menos felizes, relacionado entre os 40 que o Espírito André Luiz estabelece como reflexão lá na obra Sinal Verde, é interessante que a gente pense, até porque no capítulo 33, ao relacionar 40 hábitos, ele não lista todos. Ele lista alguns. Muitos dos quais, às vezes, são comuns a gente, mas não fazem parte da lista que é apresentado por André Luiz. Alguns, naturalmente, a gente já deve ter se libertado há muito tempo. Mas conhecemos outras tantas pessoas que ainda não se libertaram. E essa constatação também serve para que a gente assimile melhor porque Jesus Cristo recomendou: não julgueis. Porque, em geral, aquilo que a gente muitas vezes condena nos outros, e às vezes o faz porque já conseguiu se libertar daquele erro, não significa que nós estamos melhores que o outro. É que a gente tem outros tipos de erros. É que a gente conserva outros velhos hábitos dos quais a gente não se libertou. Alguns dos quais aquele indivíduo a quem a gente aponta o dedo, muitas vezes já se libertou de hábitos que a gente não se libertou ainda. Isso que Jesus estabeleceu em épocas bastante recuadas, veio se tornar no mundo acadêmico um axioma científico. Quando os cientistas sociais chegaram à conclusão que nós não temos uma inteligência, mas algumas. E aí vieram as diferentes inteligências emocionais, mostrando o quanto a gente, muitas vezes, tem facilidade em determinadas áreas e muita dificuldade em outras. Então, André Luiz começa enumerando alguns desses hábitos dos quais a gente já deveria ter se libertado, que ele intitula lá como hábitos infelizes. E que às vezes, como expliquei há pouco, a gente julga que não está em curso em alguns deles, mas se a gente observar direitinho aqueles que nos cercam, nós vamos descobrir que, vez por outra, eles estão nos chamando a atenção, alguns de uma forma mais delicada, outros nem tanto, sobre esses velhos hábitos que a gente ainda possui. Então, o primeiro hábito que o Espírito André Luiz enumera, lá no capítulo 33 do livro Sinal Verde, é usar palavrões ou pornografias, ainda que estejam supostamente na moda. Que às vezes a gente supõe que palavrões e pornografia são aquelas palavras que chocam, mas muitas vezes nós temos palavrões que estão na moda. E que às vezes a gente acha até legal, tranquilo, bonito falar. Então ele nos chama a atenção sobre isso. E por mais que a gente imagine, bom, mas se está sendo aceito, é que eu não crio constrangimento ao falar isso. Só que às vezes a gente esquece que as palavras vêm carregadas com seu peso magnético, fruto das nossas tradições seculares e dos valores sociais que nós embutimos em cada uma delas pela compreensão e dimensão que a gente dá. Então, mesmo que socialmente aceitos, palavrões continuam sendo palavrões. Então, ele está aqui enumerando alguns hábitos dos quais a gente já deveria ter se libertado. Portanto, ainda que supostamente na moda, deveríamos já ter nos libertado de palavrões ou pornografias. Outro hábito que ele sugere que a gente já deveria ter se libertado. Falar, às vezes, usando o recurso das mãos.
Mas não é com gesticulações. É com tapinha nas costas, cutucões a quem a gente dirige a palavra. Muitas vezes, colocando os nossos dedos, as nossas mãos, em partes do corpo que a outra pessoa não está habituada a ser tocada. E que aquilo que para a gente parece muito normal pode criar um constrangimento que às vezes o outro nem exterioriza, mas que fica incomodado. Então, se temos o recurso da voz, da palavra, naturalmente podemos até auxiliar com o gesto, mas sem precisar dar os famosos tapinhas ou cutucões com as pessoas com as quais dialogamos. Um outro hábito infeliz que está muito na moda, mas muitíssimo na moda, é estender boatos e entretecer conversações negativas. O que hoje a gente chama de fake news. Nós achamos que não temos nenhuma responsabilidade com aquilo que alguém fez chegar até nós, porque a gente diz, não fui eu que inventei. Mas nós estamos auxiliando na divulgação de uma informação que não é verdadeira, que é falsa, que é um simples boato. Ainda hoje eu conversava com minha esposa a respeito de uma atitude que eu tomei ontem. E que não sei se a forma, a maneira como eu me dirigi a uma colega, de alguma forma, lhe foi útil. Mas é que eu participo de um grupo espírita, com alguns colegas de outros estados, inclusive desta amiga nossa, e ela colocou uma mensagem que muito provavelmente deve estar sendo reproduzida desde ontem pelos demais colegas. Porque é uma mensagem que nos induz a uma informação interessantíssima para o meio espírita, e até para quem não é espírita, mas que não é totalmente verdadeira. E o próprio Kardec foi muito, não sutil, né? Foi muito didático, mas de uma forma muito ostensiva. Ele nos aconselhou a evitarmos a propagação de informações indevidas, incorretas e falsas, ainda que a gente, para evitar não divulgar informações verdadeiras, a gente tivesse que omitir algumas verdades. Ou seja, ele inverteu, por zelo pela doutrina, aquilo que em nós habitualmente a gente fazemos exatamente de forma incorreta. Às vezes, no interesse de divulgar uma informação correta, no meio dela ou dessa informação, existem outras que não são verdadeiras, mas a gente trata logo de passar adiante. Sem o cuidado que o codificador nos recomendou, que é melhor rejeitar 9 verdades do que propagar 10 informações e no meio dela só ter uma falsa. E ele, por zelo, disse, se tem 10 informações, uma é falsa e 9 são verdadeiras, e elas fazem parte de um conjunto de ideias, melhor não divulgar nenhuma. E hoje a gente não tem muito controle, não tem muita responsabilidade, porque em nossa cabeça hoje, a ideia é que a gente quer ser o primeiro a divulgar. Então essa nossa amiga divulgou uma mensagem que é muito interessante para a gente, que é uma manchete que vem sendo divulgada, imagina, desde 2005. Desde 2005, mas que o conteúdo da mensagem é mais ou menos assim. Recentemente, uma pesquisa da USP e da FAPESP, então busca a credibilidade de 2 instituições altamente credenciadas no meio acadêmico,
comprovou a eficácia do passe magnético. E aí vem o desdobramento da matéria. Inclusive com uma figura da mão de alguém, com um retrato da aura da mão. E muito provavelmente essa colega se sentiu estimulada. A primeira vez que eu li essa mensagem, essa informação, eu também fiquei tentado a divulgar. E até conversei com alguns amigos. Mas procurei buscar a fonte. E aí havia no jornal da USP uma matéria sobre essa matéria, que dizia que era fruto de uma pesquisa, mas que não se confirmou cientificamente. Porque o número de pessoas envolvidas na pesquisa foi o tamanho de uma amostra muito reduzida, inexpressiva, que aquela informação ainda carecia de um aprofundamento na sua investigação. Não desmente, mas diz que não havia nenhuma confirmação, nenhuma comprovação, nem da USP, nem da FAPESP, de que aquela era uma matéria agora balizada pelo meio científico. Não, ainda não era. Apesar de essa matéria ter vindo à tona muito recentemente por conta de algumas terapias, terapias alternativas terem sido incluídas no SUS. Inclusive, a irradiação Reiki. Como é uma terapia muito semelhante ao passe magnético, então as pessoas trataram de recuperar a matéria, que é lá de 2005, e vez por outra, pelo menos uma vez por ano, essa matéria é divulgada em alguns grandes veículos, em alguns grandes periódicos. Ainda que a matéria, lá da USP, desde 2020, está lá mostrando que não se confirmou ainda no meio científico o que o conteúdo da matéria veicula. Eu estou dando esse exemplo dentro do movimento, mas tem pequenas coisas que no dia a dia a gente está falando o tempo todo e que cria uma série de probleminhas nos nossos relacionamentos ou entre relacionamentos de terceiros. E quando o problema acontece, é muito comum a gente sair mais ou menos assim: poxa, mas eu falei só por falar. Como se o falar não tivesse nenhuma consequência. Tem consequência. E por isso que nós seremos responsabilizados por aquela fala. Ainda que a gente não tenha sido o autor, mas se a gente transmitiu, a gente tem responsabilidade. Vez por outra, conversando às vezes nas áreas de estudo com companheiros que já estudam há bastante tempo a doutrina e outros que estão chegando, algumas pessoas ainda se surpreendem quando a gente costuma afirmar, com base nos espíritos, que todos nós que aceitamos a doutrina espírita somos, de uma forma ou de outra, divulgadores da doutrina. E quando a gente afirma isso, é muito comum as pessoas falarem: bom, eu ainda não, porque eu sou somente um estudioso, eu nem me considero espírita ainda. Mas quem quer que saiba que a gente passou a estudar a doutrina, a frequentar o centro espírita, vai olhar para a gente e vai dizer: ele virou espírita. E aquilo que a gente fala, as pessoas vão ver como algo com influência da divulgação dos postulados espíritas. E mais do que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz e deixa de fazer, atesta a nossa condição de espíritas. A gente não precisa ficar envergonhado por isso, porque às vezes a gente ainda comete muitas falhas, muitos erros, o que é bem natural dentro da faixa evolutiva que nós nos encontramos. Porque finalmente, para que a gente fique tranquilo, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e devidamente credenciado a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que há pelo menos 2 tipos de espíritas.
Ou a gente se encaixa num, ou se encaixa no outro. São os espíritas verdadeiros, esse é um tipo de espírito, e os espíritas imperfeitos, esse é outro tipo de espírito. Então, se alguém reclamar por que a gente ainda não se libertou de uma série de velhos hábitos, de erros que a gente costuma ainda continuar repetindo, tenhamos pelo menos a coragem, a audácia, ou, quem sabe, a petulância de dizer: não, eu sou espírito, mas sou espírito imperfeito. Mas não façamos isso para que justifique o nosso erro, mas para que as nossas consciências possam ter absoluta certeza, ou seja, nós mesmos termos absoluta certeza que nós estamos nos esforçando para superar aquele e outros tantos erros. Porque essa é a característica do espírita: lutar contra as suas imperfeições, ao invés de fazer o trabalho mais fácil, que é lutar contra a imperfeição alheia. Esse, normalmente, nós já somos especializados. Mas não funciona. Não traz absolutamente nada em termos de avanço moral para a gente. Então é preciso que a gente se volte agora para que a gente busque a própria autoiluminação. Então, estender boatos e entretecer conversações negativas é um velho hábito do qual a gente já deveria ter se desvencilhado. Às vezes a gente até não participa muito lá da conversação negativa, mas fica lá de ouvido antenado. Quando a gente deveria, na hora que a conversação negativa acontece, nós estamos no meio, a gente introduzir algo de positivo. E naquele momento a gente estancaria a conversação negativa. Claro que em algumas vezes isso vai chamar a atenção, mas depois as pessoas vão se habituar com a nossa maneira de ser. E tenhamos absoluta certeza que isso será muito mais útil para nós e para aqueles que conosco convivem. Uma outra coisa que a gente também tem dificuldade, às vezes, de se libertar, é de falar alto, assim como está fazendo o expositor nesse momento. A gente se habitua a falar aos gritos. E a gente acha que quanto mais alto a gente falar, mas a gente vai convencer o outro que nós temos razão. O que não é verdade. Não é a altura da voz que diz que nós estamos corretos, que a razão está do nosso lado. É preciso que a gente aprenda a falar de forma que o outro nos entenda, mas sem precisar gritar. Li uma vez uma mensagem de um padre, que eu não me recordo o nome, que foi procurado por um casal que dizia que já não conseguiu uma convivência pacífica porque um gritava bastante contra o outro. Naturalmente, um falava alto, o outro achava que deveria retrucar na mesma altura, e o problema já havia chegado a um nível muito sério entre os dois. E como já estavam pensando em separar-se, procuraram lá o padre da paróquia da cidade, na comunidade onde eles viviam, e disseram ao padre: olha, o senhor dê a nossa bênção, porque parece que o caminho que sobrou para nós dois aqui é cada um para um lado. E naquele diálogo fraterno, o padre ouvia mais do que o que falava, mas pôde perceber que o problema dos dois era que cada um tentava falar mais alto que o outro. E ele então disse o seguinte: vocês ainda lembram quando namoravam? Os dois tiveram até um susto, né? Mas eles lembravam. E o padre continuou dizendo: vocês lembram como era que vocês falavam? E eles fizeram um esforço e lembraram. Eu posso dizer que vocês falavam quase sussurrando? Os dois assentiram com a cabeça. Aí o padre disse assim: sabe por que a gente grita com o outro? Especialmente com o outro que a gente gosta. É quando o nosso coração está distante dele.
Porque quando a gente está namorado, a gente fala tão baixinho que quem passa nem ouve. Quem passa perto nem ouve. É quase um cochicho, um sussurro. Mas, curiosamente, os dois se entendem. E aí, depois que a gente casa, vem as dificuldades e cada um acha que tem que falar mais alto. E aí o padre disse, não, olha, os corações estão próximos, fala baixinho, que vocês vão se entender. Porque fala muito alto, quem se convenceu que o coração está muito longe do outro. Se esse é o caso de vocês, eu não posso fazer mais nada senão orar. Mas se não é isto, apenas conversem. Não gritem. Então, falar aos gritos é um hábito que a gente pode controlar, mas nem sempre a gente controla. E a gente precisa, efetivamente, descobrir que nós podemos e devemos exercer controle sobre algum desses hábitos. E olha que eu não estou falando de coisas muito difíceis, estou? Não. Estou falando de hábitos muito corriqueiros e comuns, por isso que eu antecipei e disse que alguns a gente pode até não se enquadrar já. Bom, isso eu não faço, mas presta atenção direitinho. Especialmente naqueles momentos que às vezes a gente não tem muito domínio sobre si mesmo. Que a gente perde o controle sobre nós mesmos. Um outro hábito que seria o inverso disto aí é rir descontroladamente. Não é rir porque a coisa é boa, não, é aquele riso descontrolado, sarcástico, ou de galhofa do outro, que simplesmente a gente cria um mal-estar com aquela forma de rir de forma descontrolada. É fácil, dá para controlar. A gente pode fazer. Um outro hábito que André nos pede para refletir, que a gente já deveria ter superado, é aplicar franqueza impiedosa a pretexto de falar a verdade. Ah, esse é difícil. E é mais comum nas nossas vidas do que o que a gente imagina. E quando a gente machuca, quando a gente fere, quando a gente impiedosamente a gente agride e o outro cobra da gente como vítima que foi da nossa impiedade, a gente costuma dizer, eu estou só falando a verdade. Eu estou sendo sincero. Mas a gente precisa ser impiedoso. A verdade não é um instrumento de agressão. É uma forma de esclarecimento, de iluminação, de fazer com que as pessoas se compreendam e cresçam juntos. Então, se não produz isso, é que nós estamos sendo impiedosos em fazer chegar a verdade, ou melhor, em jogar a verdade. Então é preciso que a gente não confunda, porque às vezes a forma como a gente faz retira toda a finalidade do pretexto ou do falso pretexto que a gente diz que tem. Por isso que eu pedi que fosse lida o item 10 do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da caridade. Para que a gente pudesse, a partir desse item, lembrar de um exemplo de Jesus Cristo a respeito da forma. E a gente cuidar de associar a forma ao pretexto, à finalidade. É o momento em que o mestre se encontra com os seus apóstolos no templo, diante do gasofilácio. E muitas pessoas chegam, é assim que está no texto do Evangelho, e lançavam grandes somas. Olha o termo. Lançavam grandes somas.
E então chega uma pobre viúva e deita, olha o termo, deita 2 dinheiros. E o mestre diz que aquela pobre viúva deu mais do que todos. Não apenas porque deu do que lhe faltava, mas porque a forma de doação era completamente diferenciada. Ela não jogava a doação, ela não lançava, ela... Já tentaram pegar uma criança de colo para agradar e lançar? Ou agasalhar deitando amavelmente nos braços? Balança com força para ver se ajuda? Então a forma, muitas vezes, diz muito de qual é verdadeiramente o nosso pretexto. Então lançar a verdade de forma impiedosa não ajuda. Muitas vezes cria muito mais mal-estar do que o que a gente supõe. Então evitar aplicar franqueza impiedosa, ainda que seja a pretexto de falar a verdade. Há uma outra que a gente sutilmente faz e que a gente consegue dissimular muito bem. É escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Sabe aquelas vezes que a gente tenta passar a ideia de que está buscando fazer com que as outras sejam prudentes ou precavidas em relação a um terceiro, e a gente coloca o passado alheio em evidência? Se há uma forma que prejudica alguém, essa é uma das piores. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente faz isso na ausência do outro. Fazendo com que muitas vezes, quando ele retorne àquele ambiente, o ambiente esteja pesado e contrário à presença dele ali. E ele nem sabe. Mas é que nós trouxemos à baila o passado do outro, ainda que seja verdadeiro. Ainda que ele tenha cometido equívocos. Se nós estamos interessados em ajudar, com certeza, esta não é a maneira. Que apoiemos o outro, para que a gente possa, a partir da convivência, poder constatar o quanto ele está se esforçando para superar os seus erros do passado. Ao invés simplesmente de criar dificuldades. Só para que fique aqui de reflexão para todos nós. O que é que a gente imagina que Judas Iscariotes está fazendo hoje no mundo espiritual? Será que ele ainda está merecendo a condenação que anualmente a gente faz? O título que a gente ainda lhe atribui, que toda vez que alguém é ingrato com a gente o chama de Judas. Esquecidos do belo exemplo que Jesus deu a todos nós. Quando no horto, ele se encontrava com os demais apóstolos, e Judas chegou com a soldadesca para identificá-lo, e ele ser imediatamente preso. Suponhamos nós no lugar do Mestre Jesus. Judas era alguém que tinha convivido com Jesus, privado da sua companhia, comido e bebido com ele, comia e bebia com ele.
participava das atividades que Jesus desempenhava. Era um dos 12 apóstolos. Mas Judas havia sido antecipadamente advertido por Jesus que ele o trairia. Lembram da ceia, que a Igreja Católica chama de Santa Ceia? Em que o mestre identificou aquele que o trairia dias depois? E ainda que advertido, Judas o traiu. Mas vai lá no Evangelista e consulta a frase que Jesus usou no instante derradeiro de consumação da traição de Judas. Quando Judas estava se aproximando para lhe dar o beijo fatal que o identificaria. Ao olhar Judas à frente dos soldados, o mestre, diferentemente de nós, que muito provavelmente apontaria o dedo, lá vem o traidor. Não. Jesus olha para Judas de forma muito fraterna, sem nenhuma hipocrisia. Ele diz: amigo, a que viestes? Amigo, a que viestes? Dando a ele o ensejo do bem, mais uma oportunidade para se recompor. Mesmo ali no instante derradeiro, no último momento, ainda assim Jesus continuou enxergando em Judas o amigo. Nós ainda não compreendemos isso, né? Porque sempre que a gente é vítima de uma traição, e olha que a gente faz muitas, mas quando a gente é o traído, é muito comum a gente falar assim, poxa, eu esperava de qualquer pessoa, mas você, que privava da minha companhia, da minha amizade, do meu amor, não dá. Vamos pensar direitinho no que é que a gente está dizendo. Quem que pode, afinal de contas, trair a gente? Senão aqueles que convivem com a gente. Porque a gente não espera isso de um inimigo, de um adversário. Então a traição só pode vir das pessoas que estão em relacionamento com a gente. Das pessoas que privam da nossa amizade. Estes podem demonstrar algum tipo de infidelidade para com a gente. Quem que pode trair os postulados da doutrina espírita? O espírita que faz a divulgação dela. Não é o adversário, o detrator da doutrina. Então, quem vai nos trair são os amigos. Não são os inimigos nem os adversários. Por isso, Jesus conservou para Judas o título de amigo. Então a gente precisa compreender que escavar o passado alheio não é, absolutamente não é o hábito do qual a gente ainda precisa conservar, ainda precisa manter. Outro velho hábito é comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Vou andar um pouquinho mais rápido, e senão a gente não fala nem na metade. Afinal de contas, são 40 e eu estou no 9º. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema. A propósito de tudo e de todos. Esse é muito comum. Em geral, a gente mais reclama do que elogia. Ignorar conveniências e direitos alheios. Porque nós sabemos reconhecer muito facilmente os nossos. Mas os outros, dos outros, nem sempre. Fixar intencionalmente, ou fixar-se intencionalmente nos defeitos e cicatrizes do próximo. Sabe a ideia de enxergar o argueiro no olho do outro e não ver a trave que está no nosso? É por aí.
desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Quero repetir que essas informações são do espírito André Luiz, no capítulo 33 da obra Sinal Verde. Não são da minha lavra. Não sou eu o autor destas informações. Deitar conhecimento fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens, sob desculpa de ser melhor que os demais. Esse não tem Aracaju. Só na França. Esse daqui, o seguinte, também não. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Tem um que eu achava que não era defeito. Que eu achava que estava tudo certo. Mas o Espírito André Luiz diz que é defeito. Eu vou falar para vocês. Não querer sofrer. Mas, gente, tá certo isso. Isso é um defeito. Eu pensei que isso era uma virtude, eu não quero sofrer. E aí eu fui buscar informações sobre isso. E não é que o Espírito Emmanuel esclarece muito direitinho isso. Ele diz assim: viver é sofrer. Sofrer é libertar-se. Então tem razão, André. Não querer sofrer é defeito. Especialmente se nós somos criaturas com um passado de muitos erros. E dos quais nós precisamos recolher as consequências. Então, como evitar o sofrimento? Então, a gente vai sofrer na vida. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias e críticas. Isso também é difícil. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. E o pior, quase sempre, quando a gente ainda não se libertou desse erro, a gente sempre comete um segundo erro. Quando alguém diz, mas não dá para você ficar mais calmo, se controlar? Eu digo, não, eu já nasci assim. Quer dizer, o erro não é nosso, é de Deus. Foi Ele que nos fez assim. Como? De jeito nenhum. Então a gente precisa se libertar e se controlar. Não explodir por qualquer situação. Aliás, por situação nenhuma. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Dá para conhecer a doutrina espírita sem estudar? Não. Por isso que a espiritualidade nos convidou a refletir na máxima: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha, eles não pediram só para se instruir, não. Pediram também para amar. Mas fugir de estudar é um problema. Porque a gente vai ter que sair vendendo as ideias dos outros. Então é preciso que a gente estude para formar a nossa própria compreensão da vida e ter as nossas convicções. Deixar sempre para amanhã
a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem racionar ou sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não pensam por nossa cabeça. Esse é um problema sério. Porque a gente sempre gostaria, desejaria, acharia que o mundo seria o ideal se todo mundo pensasse do jeito da gente. E uma vez fizeram essa pergunta para o Espírito Emmanuel. Perguntaram para ele, Emmanuel, como é que a gente pode definir os nossos adversários, os nossos inimigos? E ele deu o seguinte conceito como resposta. Os nossos adversários ou os nossos inimigos são filhos de Deus também, só que pensam com a cabeça deles. Olha que beleza de resposta. Simples, objetiva. E a gente quer que as pessoas pensem com a cabeça da gente. Os nossos não vão pensar. Uma vez eu contei, e de vez em quando eu conto de novo essa história, especialmente quando a minha mulher está assistindo a palestra, para que ela possa ser testemunha disso, porque é a pura verdade. Porque eu acho que não aconteceu só com a gente, aconteceu com ela, aconteceu comigo, acontece com a maioria das pessoas que casam jovens. Eu digo casam jovens, porque nós casamos jovens. E normalmente quando a gente casa um pouco mais maduro, a gente já tem outra compreensão da vida. E quando a gente está namorando, é muito comum de vez em quando os nossos amigos, os nossos familiares chegarem para a gente dizer assim, escuta, você está namorando com fulana? Aí eu dizia, tô. Ela tá rindo ali. Aí outros amigos chegavam para ele, mas tu tá namorando com o Jairo? Aí ela dizia, tô. Aí eles faziam assim. Aí ela perguntava, por quê? E também me perguntavam, quando eu dizia que estava namorando com ela, por quê? Aí, você não conhece. Mas não tem problema não. Quando a gente casar, eu boto do meu jeito. Ou não é assim que a gente fala? E se não fala, é assim que a gente pensa. Aí depois dos primeiros meses de convivência, a gente descobre que não dá para botar o outro do nosso jeito, nem a outra. E quando a gente é jovem, a gente se sente um fracassado. Porque a gente faz de tudo para fazer a mulher ficar do nosso jeito. A mulher faz de tudo para deixar o marido do jeito dela. Só que cada um pensa com a sua própria cabeça. E é por isso que alguns jovens acabam se separando rapidamente. Porque a gente imagina que é capaz de fazer o outro fazer do jeito que a gente quer. E não é. Porque o outro tem seu tempo, seus valores, sabe? Sua velocidade. E não vai mudar quando a gente quer. Ele vai mudar quando ele estiver suficientemente amadurecido para a mudança. Enquanto jovem, a gente não sabe disso. Ou a gente sabe, mas acha que sabe mais e pode mais. E que decepção, né? Quando a gente descobre que isso, entre outras tantas coisas, a gente não pode. Porque a gente não veio para mudar o outro. A gente veio para mudar a si mesmo. Mas sabe, a viagem para fora é sempre mais fácil do que a viagem para dentro. Então a gente se concentra muito na vida de relação em tentar enxergar o erro alheio e fazê-lo mudar. Esquecido que muito do que a gente cobra nos outros, a gente ainda não faz. Então é preciso que a gente de fato entenda que nós estamos aqui com compromisso com nós mesmos. E se conseguimos ajudar o nosso semelhante, que maravilha,
mas não podemos delegar a tarefa que nos cabe, que é intransferível, que é mudar a nós mesmos. Finalmente, mais os dois últimos. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça e aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Como o nosso tempo já foi embora, eu vou me permitir aqui contar para vocês apenas uma história curtinha para deixar como reflexão final para vocês. Para que a gente comece a pensar nos nossos hábitos a partir de nós mesmos. Vocês vão entender isso quando eu contar a história. E não a partir dos outros. Porque o nosso grande e grave problema é que a gente tem dificuldade para mudar os nossos hábitos. Porque a gente quer mudar a partir do outro. E a gente precisa mudar a partir de nós mesmos. Imagina, a gente sempre acha que tem o direito de viver numa sociedade melhor. Mas o quanto a gente contribui para isso? Então isso nos dá a certeza que a gente quer mudar, mas a partir dos outros, e não a partir de nós mesmos. Então tem uma história muito interessante de uma família de tartaruga. Eu prometo que eu vou ser rápido. Uma pequena família de tartarugas. Eu não preciso dizer para vocês que tartaruga anda devagar, né? E essa família de tartaruga resolveu fazer um piquenique. Sair lá da sua casa até o parque próximo na velocidade de tartaruga. E fazer um piquenique. E levar os dias da casa até o parque. E mais algum tempo para tirar os alimentos da cesta, forrar a grama, colocar todos os alimentos lá para poder saborear, porque quando elas chegaram já estavam famintas. E aí quando estava tudo pronto para saborear, a tartaruga mais velha observou que eles haviam esquecido o sal. Não tinha sal, esqueceram o sal em casa. Aí resolveram identificar quem voltaria para pegar o sal, porque só iam comer quando trouxessem o sal, para dar o sabor adequado ao alimento. Escolheram a tartaruguinha mais nova. E disse, olha, você é mais jovem, então você vai e retorna. E nós assumimos o compromisso com você de que a gente só vai comer quando você chegar. E a tartaruguinha se revoltou. A tartaruguinha parece a gente, a novinha, né? Não vou. Porque se eu for, vocês vão comer antes de eu voltar. Ela sabia que era demorado o percurso. E que os outros não iam aguentar de fome. Ela disse, não vou. Vamos comer assim mesmo. Não, só vamos comer quando você voltar. Compromisso assumido. Não teve jeito. Todos disseram que iam esperá-la. E ela saiu contrariadíssima. Parece a gente, né? Contrariadíssima. E foi buscar o sal. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e a tartaruguinha não voltava. E o grupo de tartaruga não aguentava mais de fome. E então resolveram sentar e saborear os alimentos. E quando todas sentaram para saborear, e cada uma pegou um pouco do alimento para comer, a tartaruguinha saiu de trás de uma árvore e disse, tá vendo bem que eu falei? Sabem? A gente não pode esperar que os outros mudem para que a gente mude. Como nos disse o velho Gandhi, sejamos nós a mudança que a gente deseja para o mundo. Que assim seja.